E aí, pessoal, eu sou o Ralph Gomes do canal Reativado e hoje aqui a gente vai bater um papo sobre certo e errado, né? Os paradigmas que estão aí na nossa sociedade, sobre relacionamento principalmente. Eu esbarrei num questionamento, né? Esbarrei numa situação quando eu expus, né, para minha sogra que eu e minha esposa optamos, né, por dormir em quartos separados, né, preservando cada um a sua individualidade. Né, nós convivemos muito bem. Né, eu já estou aí com um relacionamento de mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, e a gente sempre preservou muito a nossa individualidade. Eu acho muito importante para um casal, né, se quiser que, né, o casamento se segure, se quiser que a relação se mantenha e, como dizem, né, a chama se mantenha acesa, né, é necessário o respeito à individualidade de cada um. Porque o que geralmente causa, né, o fracasso de um casamento ou de qualquer relação, né, romântica ou mesmo relação, né, que não seja sexual, que não seja de um casal, mas ou relação de amizade, ou relação de trabalho, seja o que for, é o sufocamento. Né? Ninguém suporta ser sufocado pelo outro, ninguém suporta ter sua individualidade reprimida, as suas ideias, né, a sua própria forma de se expressar, tolhida, reprimida em função de outra pessoa. Isso pode dar certo durante algum tempo, mas a longo prazo não funciona. Porque nós estamos crescendo, nós estamos mudando, nós somos pessoas inteligentes, seres que precisam expandir limites. Eu acho que não há necessidade quando você quer coisas novas, ou você quer fazer coisas, por exemplo, que o seu cônjuge, ou sua namorada, ou seu namorado, ou seu marido, sua esposa não querem fazer, não há necessidade de você romper uma relação, acabar com um casamento. É simplesmente questão de se entender, né? Porque as pessoas não são iguais, né? E nenhum casamento é para sempre. Isso é ridículo. Isso é uma ideia propagada pela religião, né? Como eu falei no início, essas questões de certo e errado. Então, quando eu falei para minha sogra que eu e minha esposa estávamos dormindo em quartos separados, ela torceu o nariz, né? Porque ela é evangélica, e logo falou, não, mas isso não pode, porque eu não concordo, né? Como se a minha relação com minha esposa tivesse alguma coisa a ver com ela, né? Não tem nada a ver com ela, né? Ela é somente a mãe da minha esposa, mas eu a considero muito, mas né, nossa relação conjugal não tem nada a ver com minha sogra. E ela falou que não concordava, né, que não achava que casal deveria dormir junto na mesma cama. Então, você vê os paradigmas, né? Quem é que inventou essa regra? Né? Quem é que disse que eu preciso estar enfiado com alguém o tempo inteiro num ambiente, né, para poder dizer que eu amo, para poder dizer que, muito pelo contrário, às vezes as pessoas estão separadas, têm mais respeito umas pelas outras, como é o caso aqui do YouTube, né, que muitas pessoas aqui eu nem conheço, muitos amigos aí inscritos no canal, nos canais dos quais também sou inscrito, muitas pessoas que eu não conheço eu considero mais minhas amigas do que muitas vezes quem convive comigo. Porque eu acho que a amizade é pensar igual, é ter respeito. Pensar igual não, perdão. É pensar, né? Tem pensamentos afins, apesar que ninguém pensa igual. Mas a amizade, né, acaba se fortalecendo com uma forma igual de pensar, né, uma forma justa, equilibrada de pensar. E principalmente o respeito, a consideração. Então essas coisas não precisa a pessoa estar agarrada com a outra o tempo inteiro. Né? Isso é uma confusão que existe em termos de relacionamento. Principalmente passado através de religião, através da tradição. Né? Quem é que inventou essa regra? Né? Que o casamento tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Casamento é coisa do casal. Né? E cada casamento é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Uma fórmula pode funcionar para uma pessoa e pode não funcionar para outra. Né? Um casamento pode dar certo seguindo certas condutas, certas regras, e já com outro casal isso não funcionar. Só que a religião, via de regra, né? Quer dizer, o cristianismo inventou essa história de casamento, que as duas pessoas vão ter que morrer grudadas uma na outra, né, até que a morte nos separe, né, quando na realidade isso é impraticável, que a maioria dos casamentos, a maioria das separações não se dão pela morte, né, se dão por simplesmente que as pessoas não se suportam, né, e é assim que geralmente acaba. Né. Mas tem essa ideia, né, essa fantasia. Aí eu comecei a pensar, né, eu pensei, por quê? Por que será
né, que inventaram isso de que o casal tem que dormir no mesmo quarto. Você vê que complicação, isso não é prático. Né? Porque, por exemplo, eu sou homem, eu gosto do meu quarto da minha forma. Né? Se eu quiser colocar lá, não sei, uma foto de mulher pelada, digamos assim, se eu quiser, né? Porque homem, né? Muitas vezes não bota porque não pode, né? Mas não é nem meu caso, que eu não tenho essa foto no meu quarto, né? Não acho, não é o tipo de coisa que eu colocaria na minha parede. Mas enfim, eu estou dando só um exemplo, né? Botar uma foto, de repente, de um carro, esporte, né? Ou seja, de uma mulher pelada, seja o que for. É o meu quarto, né? Se eu quiser, por exemplo, não vou querer forrar meu quarto de rosa, né? A minha roupa de cama de rosa, né? Ou, por exemplo, às vezes uma pessoa quer... já estou dando esse exemplo aí, né? De você personalizar o seu quarto. Casal, não existe isso. Geralmente, é a mulher que vai personalizar o quarto do jeito dela, ou se o homem tiver um pensamento mais preponderante, vai ser ele. Né? As pessoas nunca vão estar satisfeitas, nunca vão ter um quarto para si, vão ter um quarto para o casal. Você nunca vai ter. Tanto é que tem muitos homens que tem um escritóriozinho, um quartinho lá separado, para as coisas dele. Isso é um absurdo, se você já tem seu quarto. Né? Então o que acontece? Às vezes a pessoa uma quer dormir mais cedo, outra quer dormir mais tarde. Às vezes uma quer ficar lendo na cama ou vendo uma televisão até tarde, a outra está com sono, isso atrapalha. Às vezes uma pessoa quer ficar lá no notebook até 2 horas da manhã e a outra está cansada querendo dormir, vai acordar cedo. Quando é que isso vai dar certo? E quando as pessoas roncam, eu já vi casamentos acabarem porque a pessoa roncava. Nunca ninguém pensou em separar os quartos. Uma solução simples, né? Mas não, existe uma regra que não sei de onde tiraram, né, que a pessoa casada tem que obedecer os modelos pré-estabelecidos. Aí você começa a pensar, né, que lá na religião lá atrás, né, acho que boa parte das religiões condena o comportamento promíscuo, que é o natural do homem. Né? Todo mundo sabe que o homem, se puder, ele vai ter várias mulheres. No passado, inclusive na própria Bíblia, né, quem tinha poder, os reis, eles tinham a esposa, que era a figura política, e um monte de concubinas. Salomão, se não me engano, acho que tinha 700 mulheres, 700 concubinas. O cara pode escolher a dedo. Isso eu não quero, o sonho, o cara ser rei, o cara quer poder usufruir do seu reinado. Né? E a parte sexual para o homem é importantíssima. Acho que é até mais importante talvez que dinheiro. Né? Ter sexo, ter várias mulheres. Só que isso, ao longo do tempo, claro que isso varia de pessoa para pessoa. Né? Eu, por exemplo, eu não me casei. Você imagina só, você casar com uma pessoa, você assinar um contrato, já começa por aí, né? Se fosse bom, você não contraía, né? Se o casamento fosse bom, você não contraía. Você contrai a doença. Né? Aí já tem lá divisão de bens, tudo isso, contrato. Né? Ou seja, já começa errado por aí, porque uma relação de amizade e respeito precisa de contrato, né? Que deveria ser os casamentos e tal. Então já tem lá a bênção religiosa, né? Aquelas formalidades e aquelas promessas feitas lá no momento do casamento, que nunca, a maioria delas não se realizam. Né? Então o que acontece? Isso é uma hipocrisia. Uma hipocrisia de regras criadas pela religião, que como eu falei lá no passado, né, a religião combatia a promiscuidade, combatia, por exemplo, a masturbação, né, porque a masturbação é prática do homem, principalmente, né, de algumas mulheres, não sei, não vou poder afirmar, né, porque eu não sou mulher, mas pelo que se observa, né, a mulher ela é menos sexualizada do que o homem. Né, mas hoje, com a abertura, mais liberdade sexual a partir da década de 70 que as mulheres tiveram, né? As mulheres começaram a conhecer mais seus corpos, ter mais liberdade psicológica. Né? Então, muitas das vezes, a pessoa não está afim de interagir com a outra, não está afim de transar fisicamente. Ela, né, digamos assim, se alivia, né? Se masturba, é uma forma até de conhecer o seu próprio corpo, conhecer seus pontos sensíveis, conhecer mais o seu corpo. Né? Isso para a mulher, principalmente, é importantíssimo. Para o homem, nem tanto, o homem é mais para descarregar mesmo. Né? Mas aí, quer dizer... você vê que lá no princípio a religião parece que pregava que a masturbação era uma coisa demoníaca. Né? Por quê? Porque é um prazer individual. Que a religião está sempre querendo colocar a pessoa num coletivo, numa mente coletiva, numa mente de gado. É a mesma coisa o sistema de governo. Por isso a religião sempre foi atrelada ao sistema de governo. É o sistema piramidal. O sistema piramidal, onde, né, nos sistemas autoritários, né, quem está na ponta da pirâmide é um homem, né, que faz o papel de Deus, com todo o poder,
irradiando para baixo, né, digamos assim. E essa pirâmide, quanto mais vai descendo, mais vai oprimindo. Então a elite é sempre, né, representada por uma pirâmide, né? É um sistema hierárquico. Mesmo sistema religioso, né? Deus no comando, e aí vem descendo a cadeia de comando. Até chegar ao homem comum massacrado, né, que não tem direitos. Né? Essa ideia é interessante. Né? O homem comum não tem direitos a não ser servir a Deus. O homem comum não tem direitos a não ser servir ao governo, ao Estado. Tanto é que a religião diz o quê? Que não seja feita a sua vontade. Então a masturbação é a sua vontade, né? Ela não serve a um propósito maior, que seria procriar. Então eu entendo que o casamento criado nos moldes cristãos foi exatamente, né, principalmente pelo governo, né, que era religioso, né, nos primórdios, que isso vem até hoje através da tradição. Os governos se interessaram por fazer uma espécie de controle. Qual a melhor forma de controlar o homem? Quando o homem está sozinho num quarto, né, a ideia já surge, né? A ideia de se satisfazer sexualmente já surge. Se você não tiver uma parceira, vai ser sozinho mesmo. Mas se você coloca ali uma figura de opressão, que é obrigar o casal a dormir no mesmo quarto, coabitar no mesmo quarto, na mesma casa, mas principalmente no mesmo quarto. Obviamente que isso vai levar, ainda que o indivíduo não esteja com vontade de fazer sexo, ou não esteja com vontade de interagir, o contato ali, direto no quarto vai propiciar a procriação e vai evitar a masturbação, que é um prazer individual. Então parece que é uma forma de policiamento, né, do indivíduo, ou seja, e o homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem. Tanto é que essa cultura vem até hoje, né? O casamento é policiamento. O marido policia a esposa policia o marido. Até hoje isso, né? Até muitos casais, é até muito difícil você ver pessoas que são casadas tendo seus Facebooks individuais, suas páginas individuais. Por quê? Porque está sempre ali, ou o marido junto, a esposa junto, controlando, cerceando. Então parece que foi uma forma muito inteligente que os governos, né, religiosos do passado tiveram que ver isso a partir da tradição, que hoje em dia o indivíduo praticamente ele casa para ser um escravo, né? Tanto um homem quanto uma mulher. Não existe liberdade. Você imagina alguém, né, se receber uma sentença, o cara casa lá com seus 30 anos, 25 anos, né? Ele vai transar só com aquela mulher o resto da vida, e a mulher idem. Né? De onde se tirou isso? Né? De onde se tirou essa noção de que você vai ser um escravo sexual de alguém pro resto da vida? Então as pessoas não têm individualidade, mas não existe mais individualidade. Mas as pessoas continuam com desejo. E o que é mais comum, o que é mais triste, é exatamente a traição. Né? É exatamente você mentir, né? Você criar situações para poder realizar os seus desejos particulares e não ficar se sentindo culpado por isso. Né? Então é interessante como o modelo de casamento foi feito para fazer um policiamento, principalmente mental e psicológico no indivíduo, colocando muitas das vezes culpa caso ele age individualmente, né? Caso ele faça alguma coisa que represente um desejo só dele. E essa questão de quarto junto, né, que o casal tem que estar ali fechado no quarto junto, é interessante, né, porque é praticamente regra. Né? Ninguém foge dessa regra. O casamento já tem uma regra muito bem, todas as regras do casamento, desde a cerimônia, desde o namoro, cerimônia, até a vida conjugal, já é tudo muito bem programada, muito bem definido como vai ser. E ninguém se questiona a respeito disso. Né? Ninguém se questiona que pode fazer diferente. Ninguém se questiona que pode ter um modelo diferente de relacionamento. Né? E o novo status, né? A nova agenda nossa aqui do canal, né? O canal agora reativado, é exatamente questionar esses paradigmas, questionar essas ideias que parece que já estão cristalizadas, que ninguém, o indivíduo nem percebe, né? Que ele está fazendo a vontade dos outros, a vontade de uma tradição, não a vontade dele. Aí quando é que alguém pode ser feliz assim, ao lado de outra pessoa? Né? Policiando e sendo policiado. Isso não existe. Isso não, eu prefiro estar solteiro. Né? Ainda bem que eu arrumei um modelo de casamento que tem respeito, tem consideração, né? Mas principalmente consideração por si próprio, pelos seus próprios desejos, né? Pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias necessidades. Né? E você não precisa abrir mão da sua vida pessoal porque você está convivendo com uma pessoa. Então, só um recadinho aí para vocês, lembrando, né, que o pessoal aí que gostou aí do vídeo para se inscrever no canal,
né? E para não esquecer de ativar o sininho, porque ativando o sininho, vocês vão receber aí notificações sempre que a gente gravar novos vídeos. Então, um abração. É isso aí, pessoal. Até mais.